A história do teatro não é uma história, são as histórias que constroem uma ideia de para que é que serve um teatro nacional. E a pergunta a pergunta que dá título à exposição, quem és tu, é uma pergunta menos sobre o teatro e mais sobre quem é que somos nós, enquanto espectadores, ou no caso visitantes desta exposição, que às vezes parece que nos esquecemos que somos cidadãos e que devíamos trabalhar a memória, indo para lá daquilo que são as evidências e os factos oficiais. Estamos no Museu Nacional do Teatro e da Dança e estou muito bem acompanhado, como pode ver, por gente muito bem vestida. Vamos ficar a conhecer um bocadinho melhor a história do Dona Maria II durante os últimos 100 anos. Tiago, primeiro que tudo, que exposição é esta? É uma viagem no tempo, são quase 100 anos da história do país, mas vistos a partir do Teatro Nacional Dona Maria II e daquilo que foi feito em seu nome durante um período em que Portugal atravessou diferentes regimes e foram encenadas várias peças e houve diferentes gerações que acreditaram que através do teatro podiam perceber melhor o país. As mudanças políticas em Portugal ao longo destes últimos 100 anos também ficam patentes nesta exposição? Sim, sobretudo porque as mudanças políticas materializam-se nas condições de vida das pessoas e, portanto, o modo como as gerações vão contando aquilo que lhes aconteceu e vão, de alguma maneira, fixando essa própria história é também aquilo que os artistas quiseram fazer. Nós podemos contar a história de diferentes formas, os factos sociais, políticos, económicos, e depois, se olharmos para aquilo que fica dos espetáculos, os desenhos, as fotografias, as maquetes, os trajes, percebemos que há respostas que os artistas deram do ponto de vista estético, construindo metáforas, usando a imaginação a seu favor, para que o país pudesse ser fixado de alguma maneira. Pela voltinha que já dei aqui na exposição, já deu para ver que há muitas imagens, mas há principalmente trajes. Há aqui muita coisa que veio das peças que foram sendo levadas à cena no Dona Maria II, não é? Sim, esta exposição reúne substancialmente os espólios do Museu Nacional do Teatro e da Dança e do Teatro Nacional Dona Maria II, para além de vários empréstimos de coleções privadas, particulares ou instituições públicas. Muitos trajes, muitos deles que foram recuperados para serem apresentados aqui, alguns deles que nunca tinham sido expostos, muitos objetos que são postos em relação e que perguntam se a história do teatro que nós contamos porque é que é sempre a história da dramaturgia, porque é que é sempre a história das peças e o que é que fica desses espetáculos. Os trajes, alguns deles que são assinados por artistas plásticos, às vezes em início de carreira, foram usados por atores para construírem personagens que se encravam numa memória que é uma memória material dos espectadores e que, de alguma maneira, eu quis que nós pudéssemos navegar por entre estas hipóteses todas, estas hipóteses narrativas todas, para que a história do teatro não seja sempre contada da mesma maneira.